Que o Espírito Santo seja o nosso guia, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um período da Quaresma. E é interessante nós lembrarmos o que é Quaresma. Nos lembra, são os 40 dias que antecedem a Páscoa. E é interessante a gente pensar no número 40, como em alguns momentos da história esse número se repetiu em alguns fatos tremendamente importantes e que são lembrados até o dia de hoje. Após a saída do Egito, o povo permaneceu 40 anos vagando pelo deserto. Depois, Moisés fica 40 dias e 40 noites em cima do monte Sinai para receber as tábuas dos mandamentos. Chove sobre a terra 40 dias naquele dilúvio, que até hoje, ao olhar para o céu, nós vemos ainda aquele belo arco-íris, que infelizmente se usa esse arco-íris para difamar o nome do Senhor, para trazer uma leitura totalmente errada do arco-íris, porque nos lembra uma promessa fantástica, de que o mundo, Deus não terminaria mais com o povo daquela forma, com água. E aí nós temos o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. Lá ele permanece 40 dias e 40 noites, passando fome, sem comer, sem beber, e lá no final chegando ali para os 40 dias, Jesus também é tentado. Percebemos nisso uma característica em todos os fatos. Sempre há um momento de isolamento. Sempre nos traz a ideia de se retirar. O povo de Israel, ele foi tirado do Egito para louvar e servir ao Senhor no deserto. Sair do meio do Egito para lá servir ao Senhor com liberdade, sem depender do faraó, de uma ordem do faraó, para poder adorar a Deus ou não. Noé e sua família, 8 pessoas, foram colocados dentro da arca, isolados do mundo, entre aspas, para ali serem salvas por Deus, quando as águas iriam subir. Nós temos Jesus no meio do povo. Ele sai do meio do povo, vai para o deserto, e lá, sozinho, na luta contra a fome, contra a sede, e depois numa luta muito intensa contra Satanás, para não abandonar a sua obra, mas permanecer no seu caminho. Estamos levando a sério esse período, e é importante a gente pensar. 40 dias antes da Páscoa, nós estamos agora, ao mesmo tempo que olhamos para o que Cristo fez, o sofrimento de Cristo, mas ao mesmo tempo olhar para dentro de nós. Deus quer que nós nos isolemos um pouco nesse período e pensemos na nossa vida. Por isso que os textos, eles apontam para pedido de perdão, para confissão de pecados, para olhar para as nossas atitudes, tanto diante de Deus, como também diante do mundo. E aí nós queremos pensar de uma forma especial, quando nós meditamos, Deus não quer me isolar dentro de uma bolha, e me deixar ali, para que eu fique sozinho meditando, mas no meu momento em que eu estou meditando à luz do quê? Eu medito à luz da minha vontade? Eu medito à luz de uma outra palavra, de alguém outro? Ou eu estou meditando de fato nas palavras de Deus? Por isso que o Salmo 119 e 105, ele ressalta com muita propriedade: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Então eu tenho que conduzir a minha vida de acordo com aponta a palavra. As minhas decisões, elas têm que ser coerentes com aquilo que nós estamos aqui nesse momento confessando a nossa fé. Mas vamos fazer de conta, nós temos aí o Salmo 32, que é o salmo que a gente quer pensar um pouquinho. Eu tenho aqui em minhas mãos uma pequena pedra, não sei quantas gramas deve dar, umas 300, 400 gramas talvez. Eu vou pedir para minha esposa aqui, pega aqui, pega ela na mão, o que tu acha? Ela é pesada ou não? Mais ou menos? Quanto tempo você aguenta segurar essa pedra? Um bom tempo. Então vamos fazer o seguinte, você coloca ela na sua mão, qual mão você prefere? Essa? Então agora você estica o braço para frente e fica com o braço assim, e quando você cansar, se você cansar, talvez você nem canse, aí você me avisa, tá bom? Então você fica segurando isso aí para mim. Se cansar, tu pode me falar que eu vou te ajudar. Veja que o salmo de hoje ele diz: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Então nós temos que nos perguntar, e o que o seu coração responde? Você está feliz agora? Você é feliz? Qual a avaliação da sua vida diante de Deus? Se ele diz que feliz é aquele que Deus perdoa o pecado, você sentiu o perdão de Deus no seu coração agora há pouco? E se não sentiu, por que não sente perdão de Cristo, de Deus Pai, no seu coração? Se é de quem confia em Cristo como seu Senhor e Salvador, que reconhece os seus pecados e pede perdão, você tem certeza que Deus te perdoou? O versículo 2 diz: feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Quem aqui levantaria a mão agora para dizer assim: bom, eu sou um cara que Deus não pode acusar de nada? Eu levanto a mão. Vocês não levantariam? Se nós fomos perdoados, por que Deus te acusaria? É claro que nós vamos dizer assim: não, mas Deus não pode olhar para mim, porque sempre quando Ele olhar para mim, Ele vai me acusar do pecado. Tá, tudo bem, mas nós estamos falando de confissão e de perdão. Se nós confessamos, se você diz assim: eu sou uma pessoa feliz, tá, então fica assim, depois eu... Se eu sou uma pessoa feliz, porque eu sei que Deus me perdoou, se Deus meu Pai me perdoou, Ele não vai me acusar mais. Ou nós não podemos dizer isso? Ou o perdão de Deus é igual ao nosso perdão, quando nós damos o perdão para alguém, que a gente diz: eu te perdoo, mas... Nós colocamos o mas. Se Deus colocar o mas, então nós estamos todos perdidos.
mas ele não coloca. Ele faz, olha só, no perdão, ele está fazendo a paz com o seu povo. A paz que eu sinto no meu coração não é por minha causa, mas é porque Deus Pai, Ele age no meu coração, me trazendo a paz. Essa é a diferença, é isso que o Salmo e é isso que a palavra de Deus aponta, que toda a ação de Deus, de justificação, de tornar cada um de nós santos, ela é uma ação de Deus, não minha. E o salmista então continua: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. E na versão desta Almeida ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Por muito tempo o salmista tentou esconder o seu pecado. E quanto mais ele lutava, e pensem se não é assim, quanto mais ele lutava para esconder o pecado, ou ele tinha que mentir, ele tinha que inventar um outro pecado, ele tinha que fazer outra coisa, e ele não tinha certeza se isso ia funcionar ou não. Até quando eu vou conseguir esconder o meu pecado? Mas ele não conseguiu lutar por muito tempo. Ele escondeu, ele lutou, ele não quis admitir, e ele chorava, e o corpo cansava, e ele lamentava, e ele chegou a dizer que até os ossos dele chegaram a envelhecer. E aqui não é o sentido, toda pessoa idosa agora não confessou o pecado, não é isso. Mas ele diz que até os meus ossos envelheceram mais depressa, se acabaram, porque eu lutei contra Deus. Quantas vezes calamos os nossos pecados? Até de Deus. Quantas vezes nós calamos os nossos pecados diante do Criador, achando que estamos enganando Deus. Não queremos admiti-los, mesmo que estejamos sofrendo, mesmo que isso esteja causando dor no coração da gente, da nossa família. Aqui nós vemos um ofício das chaves, que vocês estudaram. E vocês sabem que ofício das chaves é questão de perdão, confissão e perdão. E nós brigamos lá em casa com os irmãos que carregam no coração uma mágoa por anos, pais que brigam com seus filhos a ponto de dizer: a partir de hoje você não é mais meu filho, ou o filho dizer: você não é mais meu pai. E aí se começa uma luta intensa na vida da pessoa, porque por mais que ele negue, ele continua sendo pai do cara, e o filho continua sendo filho daquele pai. Nada muda. O teu sangue não vai negar de quem você é filho. Então, será que não seria mais fácil, de fato, abrir o coração, botar as cartas na mesa, resolver o que tem que ser resolvido, tanto um como o outro, para que reconheçamos os nossos pecados? Vem o que está escrito no versículo 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E a linguagem de hoje diz:
De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. A mão de Deus pesa. Então, quando alguém lá fora falar para vocês assim, Deus é amor e Ele não pode pesar a sua mão sobre os seus filhos, isso é mentira. Isso é uma teologia satânica. Porque a mão de Deus pesa sim sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Deus faz pesar a mão. Você quer esconder o seu pecado? Tá bom, pode esconder. E aqui, quero usar o exemplo da pedra. No começo, parece levinha, né, José? Pega aqui. Parece levinha, né? Parece leve. Mas experimenta carregar essa pedra 24 horas do dia. Até dormindo, põe ela no peito. Você não pode se desfazer dela. Experimenta andar com ela toda hora. E isso faz a gente refletir. Quantas vezes nós falamos assim, eu só menti. Mentira é tão pecado quanto matar o outro. Eu só menti, eu só enganei um pouquinho, eu disse meia verdade. Se disse meia verdade, você mentiu. Ah não, mas eu omiti a verdade. Mas aquele pecadinho começa a pesar nas suas mãos. Ele começa a aumentar. E dali a pouco aquele pecadinho que você achou que não fazia diferença e que Deus não conhece, a mão de Deus começa a pesar. E aí você vai sentir o peso da mão de Deus. Então a melhor coisa que a gente faz é resolver os nossos problemas com Deus. Não tente esconder. Ele talvez pesa a mão, permitindo que a gente adoeça assim. E eu quero dizer bem direto para vocês, Deus pode ocasionar uma doença para que você reflita no seu coração, na sua vida, o que está acontecendo. Deus pode fazer isso. Deus pode pesar a mão diante de situações que acontecem no país todo. Essa semana aconteceu um terremoto, 7,7. Vi agora há pouco, parece que tinha uma estatística de 1.600 pessoas mortas. Mas essa estatística ainda é muito cedo, eu acho. Talvez sejam os corpos que já juntaram. Ah, mas aconteceu lá, não é comigo? E quando acontecer aqui? A enchente foi lá no sul? Não tem nada a ver com isso. Isso foram eles. Eles são muito pecadores lá, então Deus mandou a enchente lá. Deus faz pesar a mão. Deus se utiliza da natureza para que o povo reflita na sua vida. Deus pode usar o governo, autoridades, para pesar a mão sobre toda uma nação, para que a gente volte ao Senhor. Deus pode pesar a mão dele em situações financeiras, talvez na nossa vida. O que antes estava tão bom, agora nós necessitamos de ajuda. Pode acontecer. Enfim, muitas situações.
A pedra estava pesada, começou a pesar. A melhor coisa é entregar. Não fique segurando a pedra. Entrega. Não carregue o que você não deve carregar. Todo pecado que a gente pratica e não confessa, você fica carregando esse pecado 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Por que você está carregando esse pecado? Se podia ter resolvido ele em um só minuto, se arrependendo de fato e de verdade e clamando pela misericórdia de Deus em Jesus. E Deus então, Ele alivia, Ele dá paz, Ele traz tranquilidade para a nossa vida. Quando o rei percebeu que era a mão de Deus que pesava sobre ele e soube o que fazer, ele soube o que fazer. O rei Davi, ele tentou esconder, mas quando ele falou, não tem outro jeito, eu vou fazer isso. Então o salmista admite: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não há outra solução. Seja para nós aqui dentro, seja para quem está acompanhando pela internet, seja para o mundo. Não há outra solução a não ser chegar a essa conclusão do salmista: então eu confessei o meu pecado. Não deixemos a mão de Deus pesar sobre nós, porque o dia que ela pesar, e ela vai pesar, se ela já não está pesando, não deixemos isso acontecer para nos arrependermos. Deus está de porta aberta. Deus está que nem aquele pai que vê o filho de longe, corre, abraça, beija e diz: vem cá, vamos tomar um banho, vamos trocar de roupa, vou te pôr um anel de volta de filho meu. E é isso que Deus faz com um pecador. Eu quero aqui fazer uma breve reflexão sobre a ceia. Essa ceia sagrada, que nós temos a alegria de participar dela. A Santa Ceia, ela é de fato sagrada. Ela é um sacramento, algo sagrado instituído por Deus. E estar preparado para receber a mesma pode trazer para a nossa vida uma enorme paz, uma tranquilidade. Pode fazer o coração da gente se acalmar, a ansiedade acalmar, porque aumenta a nossa confiança em Deus. E lembrem sempre que nós não somos dignos de chegar a essa mesa, porque nós somos bonitos, porque nós ofertamos, porque nós ajudamos alguém, porque nós ofertamos ou assim por diante, não. O que nos torna dignos da ceia é o Senhor Jesus. Se Deus Pai ver Jesus no seu coração, é isso que te torna digno da ceia. Então é Cristo que te torna digno, e não as nossas ações. E é nessa mesa que Ele nos abraça, que Ele nos dá um novo ano. A Escritura diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quantas pessoas lidam com a Santa Ceia como se fossem comer um pedaço de pão pela manhã, tomar uma xícara de café? Cuidado. Eu não estou aqui querendo espantar ninguém da Santa Ceia, mas como líder espiritual de vocês, eu tenho que dizer: cuidado, não brinquem com Deus. Se estão vivendo em pecado e não têm o desejo de lutar contra esse pecado, não participem da ceia. Isso é sério. Quando eu entrego
a ceia para vocês. Eu quero que vocês recebam perdão, vida e salvação, e não condenação. E o versículo 7, ele diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que bom, nós temos um esconderijo. E quando nós estamos escondidos em Cristo Jesus, então, nenhum dos inimigos pode nos fazer mal. A morte, ela só consegue chegar no nosso corpo físico. O diabo, ele não vai conseguir derrubar a igreja de Deus aqui nesse mundo. Ele não tem poder para isso. Não temam mais o diabo do que a Deus. Temam a Deus. Busquem a face de Deus. Porque nós temos um grande esconderijo. Um esconderijo onde nos traz justiça, nos traz paz, nos traz vida e transforma o nosso ser pelo perdão. Nele somos protegidos contra o diabo, contra o mundo e contra a própria morte. Busquemos ao Pai Celeste, sempre em espírito e em verdade, assim como fez o filho pródigo. Ele disse: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai não quis saber disso. O pai abraçou, o pai acolheu. Então corremos para os braços do Pai. Vamos correr, porque Ele está pronto para perdoar, purificar e transformar para a vida eterna. Amém.